Marcos ele é extenso, para que ações mundanas neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze você. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos aqui por essa manhã, Senhor. Te louvamos pela tua igreja que está aqui reunida, Senhor, para ouvir, Senhor, o Senhor falar por meio da sua palavra com ela. E é o que nós te pedimos. Que o Senhor fale nessa manhã com a sua igreja, Senhor. Que o Senhor exorte, edifique, console cada um do teu povo que aqui está. Que o Senhor estenda a graça, que o Senhor aplique, Senhor, as verdades da tua palavra, Senhor, ao coração de cada um de nós, porque todos nós, Senhor, necessitamos, Senhor, da tua graça e da tua palavra aplicada às nossas vidas. Que o Senhor nos conduza aqui, que o nome de Jesus ele possa ser engrandecido aqui nessa manhã, Senhor, por mais um domingo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar aí, meu irmão. Vamos então expor esse texto e falar um pouquinho da graça de Deus. Amanhã de ceia, e é sempre importante nos lembrarmos daquilo que Deus ele fez por nós em Cristo e reorientarmos o nosso coração para saber se nós estamos de fato vivendo pela graça e respondendo a essa graça que um dia nos alcançou. Nós vivemos, irmãos, em uma época em que essa palavra ela é bem comum. Então nós falamos de graça. Essa palavra é muito comum a nós, principalmente nós crentes. Nós fazemos muito uso da palavra graça. É um termo conhecido. Nós falamos repetidamente aqui na nossa igreja a respeito da graça de Deus, da graça que temos em Jesus Cristo. Essa palavra é muito conhecida no nosso tempo. Talvez nunca foi tão conhecida. Só que ao mesmo tempo que é conhecida, a graça muitas vezes é mal compreendida pelos crentes. É uma palavra conhecida, muitas vezes mal compreendida. Muitos enxergam a graça apenas como o perdão de Deus. Então eles entendem, Deus ele foi gracioso comigo. Eu fui perdoado em Cristo por conta da graça de Deus. E eles olham para a graça apenas como um perdão recebido. E eles tratam a graça como uma espécie de licença para viver a vida da maneira que eles desejam. Então eles pensam, eu fui salvo pela graça. Deus ele é gracioso. Deus ele me perdoou. Então eu posso viver a minha vida da maneira que eu desejo. Há outros que acreditam que depois da conversão, a graça ela perde sua importância. Então eles são salvos pela graça e a partir da salvação, eles não vivem mais pela graça. Eles vivem pelo esforço próprio. Eles vivem com as suas vidas baseadas em suas próprias obras. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre a graça? O que a Bíblia nos mostra sobre a graça? Paulo está aqui escrevendo a Tito. Tito é um dos pastores, um dos presbíteros. Timóteo 1 e 2 e Tito são cartas pastorais. Então Paulo está escrevendo para orientar os pastores aqui. Ele está escrevendo para Tito. Tito está num cenário que ele é muito parecido com o nosso. Se você ler a carta, ela é rapidinha, 3 capítulos, é bem curtinha. Você vai ver que Tito ele está em Creta. Ele foi enviado para Creta. Paulo escreve para Tito que está em Creta. E Tito ele tem uma função lá. Se você ler a carta toda, você vai ver. Tito ele tinha a função de organizar a igreja. Ele foi enviado por Paulo para lá. Paulo escreve para ele para que ele organize a igreja. Paulo vai dizer que Tito ele deveria estabelecer presbíteros.
que ele deveria combater os falsos mestres que estavam corrompendo a sã doutrina. Então, Tito ele tinha um trabalho de supervisão e organização da igreja que estava lá em Creta, onde ele estava. Havia falsos mestres naquela igreja. E esses falsos mestres, eles professavam conhecer a Deus. Diziam que conheciam o Senhor, mas a vida deles negava aquilo que eles confessavam com os lábios. Os falsos mestres que estavam inseridos dentro da igreja em que Tito está ali para organizar em Creta, falavam algo, professavam algo, mas viviam algo diferente. Ou seja, havia um abismo ali. Havia um abismo entre o que eles ensinavam e a maneira em como eles viviam. E Tito está lá, designado por Paulo, com a responsabilidade de organizar aquela igreja, estabelecer presbíteros, combater os falsos ensinos. Paulo escreve a ele dando diversas instruções. Dentro desse contexto, Paulo está escrevendo não apenas com o objetivo de corrigir uma doutrina equivocada. Paulo está escrevendo com o objetivo de mostrar que a verdadeira doutrina sempre produz uma vida transformada. Sempre. A intenção de Paulo aqui, em combater os falsos mestres que estavam lá, é dizer, olha, eles estão professando algo que eles não vivem. Ou seja, eles professam algo com os lábios, mas a vida deles é diferente. Paulo não está apenas corrigindo uma doutrina equivocada. Ele está deixando claro que doutrina leva à prática. Que uma doutrina que é professada com os lábios, ela precisa conduzir à prática cristã. Havia um abismo entre o que aqueles homens falavam e viviam. Mas para Paulo, meus irmãos, não existe separação entre aquilo que nós cremos e a forma que nós vivemos. Não existe essa separação. Eu creio em algo e vivo diferente daquilo que creio. É impossível essas duas coisas caminharem juntas. Se eu creio em algo, eu vivo de acordo com aquilo que eu creio. Se eu não vivo de acordo com aquilo que eu professo crer, a grande verdade é que eu não creio. A grande verdade é que eu não acredito. Crer e viver andam lado a lado. A sã doutrina, meus irmãos, ela sempre conduz à piedade. Sempre conduz à prática. Quando nós olhamos para o capítulo 2, abrindo um pouco mais ele, nós não vamos tratar esses pontos específicos, mas se você olhar um pouquinho antes, Paulo está dando ali instruções a Tito. Está orientando ele em como homens idosos, em como mulheres idosas, em como mulheres jovens, homens jovens, servos e líderes deveriam viver. Se você olhar um pouquinho antes, você vai ver que há diversas instruções para homens mais velhos, mulheres mais velhas, jovens, servos, líderes, a respeito de como deveria ser a vida deles, dentro do contexto da igreja. Paulo escreve dando orientações a esses homens, a essas mulheres e a esses irmãos. E uma pergunta aqui, irmãos, é impossível de não ser feita. Como aquelas pessoas que estavam sendo orientadas a viver de modo digno? Paulo vai dizer, por exemplo, que os homens mais velhos deveriam ser tratados com zelo pelos homens mais novos. Que as mulheres mais velhas deveriam ensinar as mulheres mais novas a serem boas donas de casa. Paulo está dando diversas instruções aqui. A pergunta que fica clara é: o que capacitaria essas pessoas a viver do modo em que elas estavam sendo orientadas? O que faria com que elas tivessem a capacidade de viver do modo com que Paulo estava orientando? Uma pergunta que fica é: como pecadores conseguem abandonar uma vida dominada pelo pecado e a passar a viver uma vida de santidade? De que maneira pecadores conseguem abandonar uma vida que é dominada pelo pecado e a viver uma vida santa? Paulo lhe responde isso no texto que nós lemos. Que o que capacita aqueles homens, mulheres, jovens, idosos, líderes e servos a viverem dentro daquele padrão é a graça de Deus. Nos versos de 11 a 15, Paulo lhe responde isso. Ele mostra que a vida cristã, ela não é sustentada pelo esforço humano, que ela é sustentada pela graça de Deus. Que a graça de Deus é que nos capacita, que a graça de Deus é que sustenta a vida cristã. Paulo vai deixar claro aqui, como nós vamos ver nessa manhã, que a mesma graça que salva, transforma. Que a mesma graça que salva o pecador, ela transforma a vida do pecador. E essa é a verdade que fundamenta toda a vida cristã. Paulo fala aqui rapidamente a respeito da graça.
E nós vamos ver aqui nessa manhã rapidamente 3 verdades sobre a graça de Deus. 3 verdades sobre a graça. A primeira delas, a primeira verdade, a verdade de número 1 a respeito da graça de Deus, é que a graça de Deus se manifestou para salvar. Olhe para o verso 11 lá e veja o que está escrito. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. A primeira verdade sobre a graça que Paulo nos mostra é que a graça de Deus se manifestou para salvar. Observe que há sempre um padrão nas cartas de Paulo. Paulo geralmente ele lança o fundamento teológico e depois ele lança o fundamento prático, aplicado da palavra. As cartas de Paulo sempre são divididas ao meio. Teoria e prática. Um exemplo, olhe para Romanos. Romanos de 1 a 11 é teologia. Romanos de 12 a 16 é prática. Paulo, ele lança o fundamento teológico e depois ele ensina a igreja a viver com base nesses fundamentos. É um padrão das cartas de Paulo. Observe que aqui Paulo faz o inverso. Na carta a Tito ele faz o inverso. Primeiro ele fala da aplicação, de como as pessoas deveriam viver. Nos versículos de 1 a 10, Paulo orienta homens idosos, mulheres idosas, homens e mulheres jovens, servos e líderes, da maneira como eles deveriam viver. Somente depois ele revela o fundamento que torna esse estilo de vida possível. Quando Paulo começa no verso 11 com a expressão ali porquê, uma conjunção, esse porquê que Paulo diz, porque a graça de Deus se manifestou, está falando a respeito do que Paulo falou anteriormente. Está fundamentando aquilo que ele falou dos versos de 1 a 10. Paulo usa a conjunção porque Paulo está aqui mostrando que tudo o que acabou de ordenar de 1 a 10 está alicerçado em uma verdade maior, na graça. A vida cristã é sustentada não pelo esforço humano, não pelo medo ou pelo legalismo. A vida cristã é sustentada pela graça. E essa graça que se manifestou para salvar, Paulo nos mostra aqui no verso 11, 3 aspectos dessa manifestação da graça. 3 aspectos da manifestação da graça de Deus que veio para nos salvar. O primeiro aspecto que ele mostra aqui da manifestação da graça é a origem da graça. Paulo diz porque a graça de Deus, ou seja, há uma origem na graça. A graça não nasce em nós. A graça não nasce em outro lugar. Paulo é claro ao dizer que a graça é de Deus. A origem da graça é Deus. A palavra manifestou que Paulo usa no final dizendo, porque a graça de Deus se manifestou. A palavra manifestou aqui significa a visível aparição de alguma coisa ou alguém que estava invisível. Essa palavra aqui era uma palavra usada para descrever o amanhecer. Quando o sol transpõe a linha do horizonte e se torna visível. Quando o sol está nascendo. Sabe, o sol está escondido e ele vai subindo pouco a pouco e daqui a pouco ele se torna visível. Essa palavra manifestou aponta para isso. Para algo que estava encoberto, invisível e que se manifestou. Paulo usa essa palavra para apontar a graça. Paulo diz que foi dessa maneira que a graça, que tem a sua origem em Deus, se manifestou. A graça, meus irmãos, ela não nasce no coração do homem. A graça, ela procede do coração de Deus. Embora Deus, ele tenha sido gracioso, desde sempre. Quando nós falamos de graça, muitos de nós acham que a graça, ela começa no Novo Testamento. Só que Deus, ele é gracioso desde o princípio. A graça de Deus nas Escrituras está clara desde o princípio. Quando Adão e Eva pecam no jardim, ali Deus, ele já manifesta a sua graça. Ali Deus, ele já cobre Adão e Eva com peles e não com folhas. Ali já há sacrifício. Ali a graça de Deus já está estendida. A graça de Deus não começa a partir de Mateus. A graça de Deus, ela percorre toda a Escritura, desde o Antigo Testamento. Ela está clara e evidente aos nossos olhos. Durante todo o Antigo Testamento, Deus anunciou que enviaria um Salvador. As promessas, os sacrifícios e as profecias apontavam para esse Salvador. Quando Jesus nasce, meus irmãos, quando ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, ali de fato a graça de Deus entrou definitivamente na história humana. A graça de Deus, ela tem uma origem e a origem é Deus. A graça de Deus, ela possui um nome e o nome da graça é Jesus Cristo.
Jesus é gracioso. Cada milagre realizado, cada pecador perdoado, cada enfermo curado e principalmente a cruz de Cristo revelam a graça de Deus para resgatar o homem da condenação do pecado. A graça, meus irmãos, é totalmente merecida. Não há nenhum mérito em nós. Não há nada em nós que nos faça merecedores dela. Não há nada em nós que reivindique o amor de Deus. Nós não queremos amar a Deus por conta própria. Nós não amamos a Deus de maneira livre. Na verdade, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E é só por isso que nós amamos a Deus. Em nós não reivindicamos o amor de Deus. O amor de Deus, ele tem a sua causa nele e não em nós. A causa de Deus nos amar não está em nós. A causa de Deus nos amar está nele. Ele nos ama não porque nós merecemos. Ele nos ama porque Ele é amor. A causa dele nos amar está no próprio Deus. Deus, meus irmãos, Ele trata com graça aqueles que merecem o seu juízo. Muitas vezes nós olhamos para a graça, barateamos a graça. Vivemos a vida como se a graça fosse um cheque em branco para vivermos em pecado e depois dizer que Jesus nos ama. Nós muitas vezes nos esquecemos que a graça de Deus é Deus não nos dando o que nós não merecíamos receber. Aquilo que nós recebemos de Deus nós não merecíamos. Nós somos amados, somos perdoados, somos resgatados. Isso é graça. É Deus nos dando aquilo que nenhum de nós merece. É Deus estendendo o seu amor e o seu favor a nós. Muitos gostam da ideia de pensar que contribuem para a sua salvação. Muitos gostam disso. Gostam de dizer que Deus viu algo de especial neles, ou que eles fizeram a escolha certa, e que outros fizeram a escolha errada. Sabe o que Paulo nos lembra? Ele nos lembra que a salvação, ela começa na graça. Ela se mantém na graça. E ela termina na graça. Paulo nos mostra que a origem da graça está em Deus. Há muitos que acreditam que podem ser salvos por seus esforços próprios. Há muitos que acreditam que podem ser salvos por boas obras ou por desenvolvimento pessoal. Mas o Evangelho mostra que tudo isso é ilusão. Tentar ser salvo por boas obras, desenvolvimento pessoal, por esforço próprio, é ilusão. É perda de tempo, meus irmãos. O Evangelho deixa claro que tudo isso é uma grande ilusão. Que tudo isso é perda de tempo. A salvação não é uma conquista humana. A salvação é um presente da graça de Deus. Se a origem da graça, meus irmãos, é Deus, então toda a glória da nossa salvação, ela pertence exclusivamente a Deus. Não há espaço nas nossas vidas para que a gente se orgulhe de ter sido salvo. Não há espaço nas nossas vidas para que a gente se orgulhe de ter sido alcançado pelo Senhor. A única coisa que encontra espaço diante da graça de Deus em nossas vidas é gratidão e adoração. É sermos gratos a Deus. É adorarmos a Deus por ter estendido graça a nós. A graça de Deus se manifestou. A graça, ela tem uma origem. O segundo aspecto da graça é a natureza dela. Paulo vai dizer que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Ou seja, a natureza da graça é salvadora. A graça de Deus é uma graça salvadora. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Há uma diferença aqui. Existe a graça salvífica, que é essa graça que nós estamos falando nessa manhã. E existe a graça que nós chamamos de graça comum, que é uma graça que é derramada, estendida a toda a humanidade. Na graça comum, Deus ele capacita pessoas, abençoa pessoas. Na graça comum, Deus ele faz com que o sol se nasça sobre justos e ímpios. Na graça comum, Deus ele faz que chova sobre justos e injustos. Essa é uma graça que Deus ele estende a toda a humanidade. Mas existe a graça que é salvífica. A graça que se estende para trazer salvação. É sobre essa graça que Paulo está falando. Paulo está dizendo que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Ele está falando da graça salvadora. Ele está falando do favor de Deus superabundante pelos pecadores indignos.
A graça de Deus representa o favor gratuito de Deus. Representa a sua bondade espontânea, mediante a qual ele intervém para ajudar e livrar homens. Em Jesus, meus irmãos, essa graça brilhou como o sol sobre aqueles que viviam na região da sombra da morte. Em Jesus, essa graça resplandeceu sobre as nossas vidas um dia. Nós estávamos no vale da sombra da morte. Estávamos afundados, arruinados, presos nos nossos pecados. Mas um dia essa graça salvadora em Cristo resplandeceu sobre as nossas vidas e nos tirou daquele vale em que nos encontrávamos. A graça tem uma natureza, e a natureza da graça de Deus é salvadora. Todos nós éramos merecedores de todos os castigos. Você não merecia nada além da condenação eterna. O que nós merecíamos antes de Cristo era o inferno, meus irmãos. Era isso que o nosso merecimento nos daria, a condenação eterna, o castigo eterno de Deus. Mas Deus em sua graça, Ele nos deu o maior de todos os dons. Quando nós merecíamos o castigo eterno, Deus em sua graça nos deu a salvação eterna. Quando nós merecíamos o castigo eterno pelos nossos pecados, Deus em Cristo nos deu o perdão eterno dos nossos pecados. A graça de Deus é uma graça salvadora. A graça de Deus triunfa sobre a nossa iniquidade. A graça de Deus é maior do que os nossos pecados. Aonde abundou o pecado um dia, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus é salvadora. Veja bem, somos salvos pela graça. Vivemos pela graça. Dependemos da graça. Não somos nada sem a graça de Deus sobre as nossas vidas. Nada. Se Deus tirar a graça dele da sua vida, sobra apenas um miserável pecador que queimará o resto da eternidade no inferno. Não somos nada sem a graça de Deus. A sua graça é uma graça salvadora. Um terceiro aspecto que Paulo nos mostra da graça de Deus é que é a extensão da graça de Deus. Paulo diz ainda no verso 11, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. A graça de Deus, ela tem uma extensão, ela alcança pessoas. Quando nós olhamos para o todos aqui, a nossa tendência é achar que a graça de Deus vai salvar todas as pessoas. E que a graça de Deus está estendida para todas as pessoas, sem limite, ilimitada. Crer nisso é um erro, porque caímos no universalismo. Se a graça de Deus é derramada sobre todos, se a graça de Deus se manifestou para salvar a todos, então todos aqui deveriam ser salvos. A grande verdade é que nós sabemos que não são todas as pessoas que são salvas. O que Paulo está aqui querendo dizer então com todos? Essa afirmação, ela deve ser entendida aqui dentro do contexto da carta. Há um contexto aqui. Nos versículos anteriores, Paulo falou de homens idosos, mulheres idosas, homens e mulheres jovens, servos e líderes. Agora, ele reúne todos esses grupos em uma única declaração, deixando claro que a graça de Deus é suficiente para alcançar pessoas de toda idade, de toda posição, de todo círculo social. Esse todos de Paulo está dentro de um contexto. Ele não está falando de salvar todos ilimitadamente. Está falando que Deus ele salva pessoas de todo tipo, de toda raça, de toda nação, de toda etnia, de toda idade, de toda posição social. A salvação ela é universal, no sentido de que alcança todos aqueles que foram comprados para Deus. Nesse sentido, ela é universal. Ela vai alcançar todos aqueles que foram comprados para Deus. Todos aqueles que nem Apocalipse diz que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Mas no sentido de todos os homens, sem exceção, jamais. Deus não salvará todos os homens sem exceção. Deus ele salvará todos os homens, de todas as classes, tribos, línguas e nações. A Bíblia ensina que a graça de Deus rompe barreiras, que ela derruba todos os preconceitos, e que ela alcança pessoas de todos os gêneros, idades e posições.
O evangelho, meus irmãos, ele rompe as barreiras que o mundo constrói. Na sociedade cretense, aqui onde Tito está inserido, havia distinções entre homens e mulheres, entre livres e escravos, entre jovens e idosos. Mas diante da cruz, todos ocupam a mesma posição. Diante da cruz, todos são necessitados da graça de Deus. Nós temos um mau hábito, irmãos, muitas vezes, de classificar as pessoas. Um mau hábito de classificar algumas pessoas como difíceis demais. Não, aquela pessoa é difícil demais para o Senhor alcançar. Nós temos um mau hábito de classificar pessoas e dizer, não, aquelas pessoas estão longe demais de Deus. Nós classificamos elas. Pensamos que determinados pecados são imperdoáveis, ou que certas pessoas jamais se converterão. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que a graça de Deus continua alcançando todo tipo de pecador. A graça de Deus continua alcançando todo tipo de pecador. Spurgeon fala algo interessante a respeito dos pecadores perdidos e da graça de Deus para salvar. Spurgeon, ele diz, não há homem tão perdido que a graça de Deus não possa salvar. Não há. Não existe alguém que esteja tão perdido que a graça de Deus não seja poderosa para alcançar essa pessoa e salvar essa pessoa. Não há. Não há homem tão perdido que a graça de Deus não possa salvar. A graça de Deus transforma o religioso orgulhoso. A graça de Deus, ela transforma o dependente químico. A graça de Deus, ela transforma o empresário, o adolescente. Ela transforma o rebelde. A graça de Deus transforma a dona de casa. A graça de Deus transforma o endurecido. A graça de Deus transforma qualquer um que vem até Ele em fé e arrependimento. Não há nenhum homem tão perdido que a graça de Deus não possa o salvar. Nós não podemos, irmãos, limitar o alcance e o poder da graça de Deus. Nós não podemos limitar o poder e o alcance da graça do Senhor. Veja bem, se a graça foi suficiente para nos salvar, se nós podemos um dia ser alcançados pela graça de Deus, se o Senhor um dia nos alcançou em sua graça, a pergunta que fica é, quem Deus não pode alcançar? Se Ele nos alcançou em nossos pecados, na condição de vida em que nós vivíamos, a pergunta é, quem Ele não pode salvar? Se Deus salvou você, quem Ele não pode salvar? Se Deus transformou a sua vida, a vida de quem Ele não pode transformar? Se Deus Ele mudou as nossas vidas, a graça dele é poderosa para mudar a vida de qualquer pessoa. Foi poderosa para mudar a nossa vida um dia. Foi poderosa para nos alcançar um dia. A mesma graça que nos alcançou um dia continua sendo poderosa para salvar qualquer pessoa que Deus chamar para si. Ela ainda continua sendo poderosa. A graça de Deus se manifestou para trazer salvação. Ela tem uma origem. É Deus. A graça, ela nasce em Deus. Ela tem uma natureza, ela é salvadora. E ela tem um alcance. Os eleitos. Os eleitos de Deus. Todos aqueles que Jesus comprou com o seu sangue derramado naquela cruz. A graça de Deus se manifestou para salvar, irmão. A pergunta que fica é, você vive confiando na graça de Deus ou no seu esforço próprio para se manter diante dele? O que sustenta a sua vida como um cristão? A graça? Ou o seu desempenho, o seu esforço, o seu mérito? Quando você para analisar a sua vida, você consegue pensar, eu estou em pé por causa da graça. Se não fosse a graça, eu já tinha caído. Se não fosse a graça, eu já tinha me afastado. Se não fosse a graça, eu não estava congregando. Se não fosse a graça, eu não estava servindo. Esse pensamento passa pela sua cabeça de que você só está em pé hoje por conta da graça de Deus? Ou você é alguém que está repetidamente se esforçando para ficar em pé? Se dedicando. Se matando. O que sustenta a sua vida? É a graça. Quando você olha para a sua vida, meu irmão, hoje, a sua vida hoje ainda revela que você acha que pode merecer a salvação de Deus? Você ainda tem aquele pensamento de, não, eu vou para o céu porque eu faço coisas boas. Vou para o céu porque eu estou obedecendo.
Vou para o céu porque eu vou na igreja. Eu vou para o céu porque eu contribuo. Esse pensamento ainda passa na sua cabeça? De que aquilo que vai te levar para a eternidade é o que você faz? Se você acha que o que te leva para a eternidade é o que você faz, você não entendeu o Evangelho. O Evangelho não é sobre o que nós fazemos para ser salvos. O Evangelho é sobre o que Cristo fez para salvar pecadores. É sobre isso o Evangelho. Você ainda há na sua vida algo que revela que você tem tentado merecer a salvação? Você pensa, como eu falei aqui, que há pessoas que são impossíveis de serem salvas? Esse pensamento passa na sua cabeça sobre amigos seus, familiares seus, colegas seus. Você diz, não, essa pessoa aqui é impossível. Você nunca vai ser salvo. Você é um depravado. Você é uma depravada, isso aqui não tem jeito. Esse pensamento passa na sua cabeça? Se esse pensamento passa na sua cabeça, você está enganado. Essa pessoa que você julga não ter jeito, a graça de Deus pode dar um jeito nela. A graça de Deus pode transformar a vida dela. A graça de Deus pode se manifestar na vida dela e tirar ela do vale da sombra da morte que ela se encontra. Aqueles que você julga sem solução, a graça de Deus é poderosa para trazer uma solução eterna para a vida dessas pessoas. A segunda verdade a respeito da graça que Paulo nos mostra é que além de a graça de Deus se manifestar para salvar, a graça de Deus nos transforma. A graça transforma, irmãos. Olha o que diz os versos 12 e 13. Ele diz, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça, ela não apenas muda o nosso destino eterno. Ela não apenas nos salva. A graça nos transforma completamente. Alguém que foi alcançado pela graça tem a sua maneira de viver completamente transformada. A graça salva. A graça transforma. A graça nos ensina. Paulo vai usar aqui a palavra educa. Ele diz que a graça nos educa. A graça nos ensina pelo menos 3 coisas. A primeira delas, a graça nos ensina a abandonar o velho estilo de vida. A graça nos ensina isso. Se nós somos salvos pela graça, a graça ela nos educa, ela nos ensina a abandonar o velho estilo de vida. Um crente alcançado pela graça abandonou o seu velho estilo de vida. Ele não vive como vivia antes. Ele não fala como falava antes. Ele não veste como vestia antes. Ele não frequenta os lugares que frequentava antes. Ele não pensa as coisas que pensava antes. Ele foi alcançado pela graça. A graça, ela nos ensina a abandonar o velho estilo de vida. Verso 12, a primeira parte, ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. A graça nos educa. Sabe como Paulo está apresentando a graça aqui? Como uma professora. A palavra educa aqui é pedagogos. É uma professora. Paulo está dizendo que a graça é uma professora. Ela nos educa. A graça é pedagógica. A graça de Deus é pedagógica. A graça de Deus é educadora. A graça de Deus nos ensina a viver. Essa graça que muita gente crê que não transforma a vida de ninguém, não é a graça de Deus. A graça de Deus, ela nos educa. Ela é pedagógica. Ela nos ensina a viver. O verbo educa, usado por Paulo aqui, era usado para descrever o treinamento de uma criança. Discipulado, ensino. A palavra educa aqui não significa apenas transmitir informação. A graça não apenas transmite informação. A graça transforma o caráter. A graça transforma a maneira de viver. Ser um cristão é estar matriculado na escola da graça. Tendo o caráter constantemente sendo transformado pela graça. A graça é uma professora que nos educa, que nos ensina, que transforma o nosso caráter. Paulo ensina que a graça nos ensina a renegar, a renunciar, a abdicar, a dizer não à velha vida. É isso que a graça faz. Se a graça que você crê não tem ensinado você a renegar a velha vida,
a renunciar à velha vida, a abdicar à velha vida, a dizer não à velha vida, não é a graça de Deus que você crê. Não é. A graça de Deus nos educa. Ela nos ensina a renunciar. E Paulo fala de duas coisas aqui. Ele diz que a graça nos ensina a renegar as impiedades. A graça nos ensina, ela nos educa. Ela nos ensina a abdicar, a dizer não à impiedade. A palavra impiedade aqui significa a rejeição de tudo que é reverente, de tudo que tem a ver com Deus. A palavra impiedade tem a ver com aquilo que se opõe à verdadeira adoração e devoção a Deus. A palavra impiedade está ligada ao ímpio, aquele que vive de maneira ímpia. A graça, ela nos transforma e ela nos ensina a renunciar o modo ímpio de viver. O modo ímpio de levar a vida. A teologia, a palavra impiedade, ela fala sobre uma teologia errada, sobre uma distorção da verdade. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que não leva Deus em conta e por isso não leva Deus a sério. Quem é o ímpio? Não, o ímpio é quem está fora da igreja. O ímpio é quem não é crente. O ímpio é quem não vem no culto. Não. Não só isso. Não é somente aquele que está fora da igreja. Não é somente aquele que não vem no culto. O ímpio é aquele que não leva Deus a sério. É aquele que faz as coisas e não leva Deus em conta. Ele está fazendo as coisas e ele não está pensando em Deus. Ele não tem Deus na sua mente. Ele não tem Deus no seu coração. Ele não tem reverência a Deus. Nós ligamos impiedade muito a pessoas que estão fora da igreja. Mas você pode estar dentro da igreja vivendo de uma maneira ímpia. Você pode estar levando a sua vida, fazendo as coisas na sua vida sem levar Deus em conta. Sem pensar em Deus. Você pode estar dentro da igreja, vivendo a sua vida sem levar Deus a sério. Isso é perigoso. A Bíblia diz que a graça nos ensina a renegar a impiedade. Só que Paulo fala de uma segunda coisa que a graça nos educa a renunciar. Ele diz, ela nos educa para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas. A graça de Deus nos ensina a abandonar as paixões mundanas. Ela nos educa a abandonar as paixões mundanas. O que são as paixões mundanas? São a consequência da impiedade. Uma pessoa que vive na impiedade está apaixonada por esse mundo. E vive a sua vida baseada nas paixões mundanas. As paixões mundanas são a consequência da impiedade. Elas decorrem de um relacionamento errado com Deus. E tem a ver com uma vida desregrada na área da mente, da língua e do sexo. São 3 áreas em que as paixões mundanas controlam: sexo, poder e dinheiro. A graça nos ensina isso. A como renunciar a essas paixões. Essas paixões, elas descrevem um estilo de vida pervertido de um ímpio. Paulo está dizendo que a graça de Deus nos ensina a renunciar a essa velha vida e a viver uma nova vida. Ele está dizendo que a graça nos educa a passar da impiedade para a piedade. Que a graça de Deus nos transforma. E ela nos ensina a abandonar os desejos descontrolados e a sermos dominados pelo Espírito Santo. A graça faz isso. Ela muda as nossas inclinações. Ela muda os nossos desejos. Ela muda os nossos anseios. A graça muda o nosso coração. Ela nos transforma. Ela nos educa a abandonar a impiedade e as paixões mundanas. Meus irmãos, a graça de Deus nos ensina a renunciar à velha vida. Ela nunca faz acordo com a impiedade. A graça de Deus não faz acordos com a impiedade. Ela nos ensina a dizer não. Sabe o que a graça nos ensina? A dizer não ao pecado. A dizer não às vontades da carne. A dizer não às paixões mundanas. A dizer não aos desejos ímpios do nosso coração. A graça nos ensina. A graça nos capacita a isso. Nós vivemos em uma cultura que transformou a palavra liberdade em licença para pecar. Então nós dizemos assim: eu sou livre. Jesus me libertou. E libertar é viver como quer. Não é. Jesus não te libertou do diabo para que você viva no pecado. Ninguém vive a sua vida sem senhorio, meu irmão. Ou você é servo do diabo e do pecado, ou você é servo de Cristo. Quando Cristo te alcança, a única coisa que muda na sua vida é um senhorio. Você não deixou de ter Senhor. O seu Senhor mudou.
O seu Senhor agora deveria ser Cristo. Liberdade hoje virou sinônimo para pecar. Então eu sou livre. Jesus me libertou. Lembre-se de Gálatas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Não tornem a liberdade em libertinagem. A graça de Deus não liberta ninguém para a libertinagem. A graça de Deus não liberta ninguém para que as pessoas vivam de forma deliberada, abraçadas às paixões mundanas e ao modo carnal desse mundo de viver. Liberdade não é fazer o que você quer. Liberdade não é viver a vida. Se você acha que liberdade é fazer o que você quer, você não entende o que é ser livre em Cristo. Você continua escravo do pecado. Continua preso ao pecado. A nossa cultura ensina que liberdade é licença para pecar. As pessoas estão continuamente dizendo: faça o que o seu coração mandar. Siga o seu coração depravado, siga ele. Faça o que o seu coração mandar. Siga os seus desejos do seu coraçãozinho depravado. Siga eles. Dê vazão a eles. Faça aquilo que te faz bem. Faça aquilo que te faz feliz. Afinal de contas, você merece ser feliz. Faça o que te faz feliz. Se o diabo tivesse uma Bíblia, esses seriam os textos principais da sua Bíblia. Essas são falas do diabo, camufladas como algo bom para a vida das pessoas. O diabo quer que você siga os desejos do seu coração. Ele quer. E ele vai colocar pessoas do seu lado que digam: faça o que você sente no seu coração. E aí você olha para as escrituras e elas dizem que o seu coração é enganoso, desesperadamente corrupto, que dar vazão ao seu coração é dar vazão ao pecado. Faça o que te faz feliz, você merece. Você merece, siga os desejos do seu coração. Agora me diga, há algum desejo bom no seu coração? Será que o seu coração é uma fonte confiável? Será que você deve guiar a sua vida por aquilo que você sente no seu coração? A cultura ensina isso. Faça, siga, viva como você quer. Você merece ser feliz. Vá feliz para o inferno. Queime feliz no inferno. Siga o seu coração. Vá alegre. Vá alegre para o fogo que não se apaga. Dê vazão, viva a sua vida aqui nesse mundo alegremente. E chore eternamente no lago de fogo e enxofre. A cultura prega uma liberdade vazia. Mas a graça de Deus ensina exatamente o contrário. A graça de Deus confronta os nossos desejos desordenados. A graça de Deus nos leva ao arrependimento diário. A graça de Deus produz uma ruptura constante com o pecado. Meus irmãos, uma pessoa que afirma ter recebido a graça de Deus, mas continua confortável, vivendo uma vida na impiedade, nas paixões mundanas, ela não compreendeu o Evangelho. Ela não compreendeu. Ela não compreendeu o que Cristo fez naquela cruz. Um crente alcançado pela graça que renega, um crente alcançado pela graça é alguém que renega as paixões mundanas. Um crente alcançado pela graça que não renega as paixões mundanas está barateando a graça. Ele está diminuindo aquilo que Cristo fez. Ele está diminuindo o sacrifício de Cristo. Veja bem, a graça de Deus se manifestou salvadora, não para que você viva a sua vida do jeito que você acha que deve viver. A graça de Deus se manifestou salvadora para que você viva a sua vida do jeito que Deus quer que você viva. E o jeito que Deus quer que você viva não está em outro lugar a não ser nas Escrituras. A Bíblia nos mostra a maneira que Deus espera que vivamos. A graça de Deus nos leva para a Bíblia. Ela nos leva à obediência às Escrituras e não o contrário. A graça de Deus nos ensina a abandonar a velha vida. Uma segunda coisa que a graça de Deus nos ensina, ela nos ensina a viver uma nova vida. Ela nos ensina, no verso 12, ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Ela nos educa para viver de forma sensata, justa e piedosa. Ela não nos ensina apenas a abandonar a velha vida. Ela nos ensina a viver uma nova vida. Porque, afinal de contas, aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo.
Você não pode ser um crente em Cristo, vivendo como você vivia anteriormente a Cristo. A graça nos ensina a viver uma nova vida. A graça de Deus não apenas tira algo de nós, ela também coloca algo em nós. Jerry Bridges, ele diz o seguinte: a graça de Deus não apenas nos justifica, ela nos capacita a viver a vida cristã. Ela nos capacita. Ela nos capacita a viver como crentes. Ela nos capacita a viver a vida cristã. Paulo, meus irmãos, não mostra apenas como a graça de Deus nos educa a abandonar o velho estilo de vida. Ele também nos mostra como a graça nos educa para viver uma nova vida. Paulo vai falar de 3 tipos de relacionamentos aqui. Relacionamento com nós mesmos, relacionamento com os outros e o relacionamento com Deus. A graça muda os 3. A graça muda a maneira com que você se relaciona consigo mesmo. A graça nos ensina o correto relacionamento com nós mesmos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata. Como um crente alcançado pela graça vive nesse mundo? Como ele quer? Não. Como ele deseja? Também não. Como ele sente no seu coração? Muito menos. Como um crente alcançado pela graça de Deus vive? De maneira sensata. Ele vive de modo sensato. O que é a palavra sensatez aqui? Domínio próprio. Um crente alcançado pela graça, ele possui domínio próprio. A sensatez fala de domínio próprio, de ter os impulsos, instintos, ações e reações sob controle. Sensatez fala sobre a maneira correta de lidar consigo mesmo. O cristão, meus irmãos, vive nesse mundo, mas não em conformidade com ele, não se amoldando a ele. Cristo nos remiu deste mundo. Nós não nos conformamos mais com ele. Agora, irmãos, nós vivemos nele com sensatez. A graça nos alcançou. Ela nos ensina a viver de maneira sensata, não nos amoldando a esse mundo, não vivendo como esse mundo, mas fazendo o uso adequado dos impulsos e desejos que não são pecaminosos e vencendo aqueles que são pecaminosos. A graça, ela também nos ensina o correto relacionamento com o próximo. Paulo diz que ela nos ensina a viver neste mundo de forma sensata e justa. Quando Paulo fala de viver de modo justo, de maneira justa, está falando da maneira como nós nos relacionamos com o outro. De maneira justa. Com justiça. Viver de forma justa fala a respeito do nosso relacionamento com o próximo. Fala a respeito de viver com integridade. De tratar os outros com integridade. Viver de forma justa é não se colocar acima dos outros. Nem tentar diminuir os outros. A fé cristã, irmãos, ela nos ensina a cumprir os nossos deveres, votos, alianças e contratos com fidelidade. É isso que a graça de Deus faz conosco. É isso que a fé em Cristo faz conosco. Ela nos faz pessoas justas. O que alguém justo faz? Cumpre os seus deveres. O que um crente justo faz? Ele honra com seus votos. O que um crente justo faz? Ele honra com as suas alianças. Ele é fiel nos seus contratos. Ele vive de maneira justa. Uma terceira área aqui que Paulo nos mostra que a graça também nos ensina uma nova maneira de viver é como nós nos relacionamos com Deus. Ele diz: vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Quando Paulo está falando de piedade, ele está falando da maneira como nós nos relacionamos com Deus. A piedade está relacionada ao nosso correto relacionamento com Deus. A piedade fala sobre o fervor, sobre a reverência para com o nosso único objeto de adoração, Deus. Quando Paulo está dizendo que a graça nos faz piedosos, ele está querendo dizer que ela nos faz fervorosos, reverentes a Deus. E aqui cabe a pergunta: você é um crente fervoroso? Há fervor espiritual na sua vida? E quando eu estou falando de fervor espiritual, não confunda com bagunça no culto. Não confunda com virar a cadeira. Não confunda com um monte de gente gritando. Não confunda com um monte de gente caindo no chão. Isso, na grande maioria das vezes, é emocionalismo puro. Eu estou falando de fervor. Eu estou falando de vida avivada. Eu estou falando de vida no secreto.
Eu estou falando de busca constante a Deus. Eu estou falando de leitura diária das Escrituras. Eu estou falando de vida piedosa, constante, diária, fora do ambiente de culto. A sua vida é uma vida piedosa, é uma vida fervorosa. Você reverencia a Deus, irmão? Há reverência a Deus na sua vida? Ou você se esquece que a sua vida é uma vida corandel? Que você vive a sua vida plenamente diante de Deus? Deus está na sua casa, Deus está no seu trabalho, Deus está na sua família, Deus está no seu quarto, Deus está no seu banheiro, Deus está onde você está. Você tem vivido a sua vida de maneira corandel diante de Deus, em reverência a Deus. Nós não reverenciamos Deus apenas em 2 horas de culto. A vida de um crente é uma vida de reverência contínua a Deus. Há fervor espiritual na sua vida. Há reverência a Deus na sua vida. A sua vida é uma vida piedosa diante de Deus. A graça de Deus não apenas nos salva, ela nos ensina a viver a vida cristã. Aqueles que usam da graça de Deus como desculpa para pecar, jamais experimentaram seu poder salvador. Jamais. A graça não é uma desculpa para o pecado. A mesma graça, meus irmãos, que nos salva, ela também nos renova. Ela também nos capacita a obedecer a sua palavra. A maior evidência de que fomos salvos e alcançados pela graça não é aquilo que fazemos aqui. A maior evidência de que a graça de fato nos alcançou é como nós vivemos fora daqui. Como você vive fora desse culto? Como você vive fora do ambiente da igreja? Como você vive longe dos olhos dos irmãos, do pastor, do líder? É isso que mostra se você foi alcançado pela graça. 1 hora de culto, 2 horas de culto é muito pouco para que nós tenhamos um bom testemunho, para que nós tenhamos boas evidências. Não é aquilo que fazemos no culto. É como nós vivemos na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. É ali de fato que nós vamos ver se a graça de Deus de fato nos alcançou. Uma terceira coisa que a graça nos ensina, que Paulo nos mostra, é que a graça nos ensina a viver olhando para Cristo. No verso 13 ele diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça nos ensina a abandonar a velha vida. A graça nos ensina a viver a nova vida. A graça nos ensina a viver olhando para Cristo. Quem é o cristão? O cristão é aquele que olha para trás e glorifica a Deus, porque a graça o libertou da impiedade e das paixões mundanas. Quem é o cristão? O cristão é aquele que olha para o presente e exalta a Deus, porque agora, pela graça, tem uma relação correta consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Quem é o cristão? O cristão é aquele que olha para o futuro e se santifica, porque vive na expectativa da manifestação do seu grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. O cristão é aquele que olha para trás e louva a Deus por aquilo que Deus fez. É aquele que olha pelo presente e louva a Deus por aquilo que Deus está fazendo. É aquele que olha para o futuro e louva a Deus por aquilo que Ele fará na segunda vinda de Jesus. A graça nos ensina isso. Ela nos ensina a olhar para Cristo. A graça, meus irmãos, nos libertou de nossas mazelas do passado. A graça restaurou nossa vida no presente. A graça nos mantém com a gloriosa expectativa em relação à volta gloriosa e em poder de Jesus Cristo. Para aqueles que mantêm essa esperança, é impossível não se entregar completamente a Jesus. Sabe por que muitas vezes nós não nos entregamos de maneira plena a Cristo? Porque na verdade nós perdemos a esperança da vinda de Jesus. Nós não esperamos mais. Nós achamos que Jesus não vai vir agora. Nós perdemos a esperança da segunda vinda, então nós vamos vivendo a nossa vida de qualquer jeito, porque afinal de contas, Jesus não vai vir agora. Não há expectativa. Não há anseio. E porque não há expectativa e não há anseio, não há santidade. Não há busca de crescimento na vida de piedade. A graça nos ensina a viver olhando para Cristo. O mundo vive preso ao presente. Esse mundo vive assim. O mundo vive preso a isso. Toda felicidade precisa acontecer agora. Todo prazer precisa ser imediato. Mas o cristão não, meus irmãos. O cristão vive olhando para a frente. Ele está olhando para o alto. Ele está olhando e esperando a segunda vinda de Cristo.
A esperança do cristão não está na política, não está na economia, não está na aposentadoria, não está no sucesso. A esperança do cristão possui um nome, é Jesus. É ali que está a esperança do cristão. Observe como Paulo chama Jesus. Ele diz que Jesus, ele diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. Paulo chama Jesus de nosso grande Deus e Salvador. Paulo se refere a Jesus aí, dessa maneira. Jesus é o grande Deus e Salvador, porque a sua grandeza, a qual os homens têm obscurecido com o vão esplendor deste mundo, será plenamente manifesta no último dia. Naquele dia será manifesto o brilho de Cristo. O brilho do mundo, que hoje parece grande aos nossos olhos, ele vai perder completamente o seu esplendor na vinda de Cristo. Há uma dinâmica, meus irmãos, na vida cristã e da nova vida em Cristo. E essa dinâmica é a expectativa da vinda gloriosa de Jesus Cristo. Nós precisamos ter expectativa disso. Se nós não esperamos que Cristo vai voltar, nós não podemos tomar o cálice e comer o pão, porque a ceia aponta para isso. A ceia está apontando para a vinda de Cristo. Nós partimos do pão, bebemos do cálice até que Ele venha. E se nós estamos fazendo isso até que Ele venha, deveria haver uma expectativa no nosso coração pela sua vinda. A vida cristã possui essa dinâmica. A dinâmica de esperar a segunda vinda gloriosa de Cristo. Sabe por que muito crente não vive de maneira diferente? Porque não está esperando Jesus. Quem espera Jesus vive de maneira diferente, porque sabe que este mundo não é definitivo. Quanto mais a nossa esperança está no céu, menos nós seremos escravizados pelas seduções dessa terra. Nós estamos olhando muito para a terra, estamos buscando muitas coisas da terra, estamos muito focados nas coisas desse mundo. Os crentes perderam o hábito de olhar para o alto, perderam o hábito de esperar pela vinda de Cristo. A nossa igreja está muito terrena, irmãos. Ela está muito na terra. Ela quer sucesso terreno, ela quer as coisas na terra, ela está buscando os objetivos terrenos e ela não olha mais para Cristo. Ela não espera mais a vinda de Cristo. Ela não tem mais expectativa na vinda de Cristo. A graça nos ensina a abandonar a velha vida, a viver a nova vida e a viver olhando para Cristo. Se a graça nos ensina a abandonar a velha vida e abandonar o pecado, existe algum pecado na sua vida hoje, meu irmão, que tem resistido à graça? Existe? Há algum pecado na sua vida hoje que você tem resistido e por consequência resistido à graça? E que talvez eu estou falando aqui e o seu coração resistente, duro, fechado, achando que o que você faz da sua vida é da sua conta. Os meus pecados não interessam para ninguém. O que eu faço da minha vida não importa para ninguém. Não importa para ninguém. Importa para o Senhor. Para o Senhor importa. Há algum pecado que você tem resistido? Você diz, não, isso aqui eu não vou abandonar. Não vou deixar de fazer isso. Há algum pecado que tem destruído a sua vida de santidade? A sua vida de piedade? A sua vida de reverência? A Bíblia é clara em dizer que a graça transforma. Que a graça nos ensina a abandonar o pecado. E se há algum pecado, abra os seus ouvidos aqui nessa manhã. Se há algum pecado que você tem resistido, Deus está sendo gracioso com você nessa manhã. Ele está te dando a oportunidade de abandonar esse pecado agora. Ele está te dando a oportunidade de confessar esse pecado, de se arrepender desse pecado e de receber da graça de Deus sobre a sua vida. Se há algum pecado na sua vida que você tem resistido, relutado em abandonar, Deus está sendo gracioso e chamando você nessa manhã e dizendo para que você se arrependa. Se arrependa. Não resista. Não torne o seu coração um coração duro ao chamado de Deus ao arrependimento. Veja bem, endurecer o coração ao chamado de Cristo ao arrependimento é um claro sinal do juízo de Deus sobre a vida das pessoas que resistem. Não ache que a resistência é algo bom para você. Resistência é juízo. E a única coisa poderosa para quebrar a resistência ao chamado ao arrependimento é a graça de Jesus. Se o seu coração está endurecido, empedernido, fechado,
se os seus ouvidos ouvem, mas não escutam, que a graça de Deus nessa manhã possa abrir os seus ouvidos, quebrantar o seu coração, mostrar para você que esse pecado está conduzindo você à condenação eterna. Se arrependa, meu irmão. Abandone esse pecado, minha irmã. A graça veio para transformar a sua vida não pela metade. Ela veio para transformar a sua vida de maneira plena. Não endureça o seu coração. Não resista. Qual dessas áreas a sua vida hoje está mais desordenada? A graça muda o nosso modo de viver e ela nos ensina a viver corretamente na nossa vida pessoal, na nossa vida com os outros e na nossa vida com Deus. Quando você olha para a sua vida pessoal, para a sua vida, qual dessas áreas está desordenada? A sua vida pessoal hoje está em ordem, meu irmão? Você está vivendo de modo sensato hoje? Há piedade na sua vida? A sua vida com os outros está em ordem? Você está vivendo em justiça? Você está honrando seus compromissos? Você está honrando a sua palavra? Você está cumprindo com aquilo que você se comprometeu? Está honrando as suas alianças? A sua vida de piedade está em ordem? Há fervor espiritual na sua vida hoje? Há reverência na sua vida hoje? Há temor de Deus no seu coração hoje? Há temor? Você olha para a sua vida e encontra temor na sua vida? Há temor? Você teme? Quando você peca, há temor de Deus no seu coração? O temor tem conduzido você ao arrependimento? Porque se o temor não está conduzindo você ao arrependimento, não há temor, é apenas remorso. Não confunda arrependimento genuíno e temor de Deus com remorso. Há pessoas que se entristecem pelo pecado, mas que nunca se arrependem genuinamente do pecado. E isso não é temor e arrependimento, isso é remorso. Muitos são como Esaú. Eles choram, esperneiam, mas não se arrependem de verdade. Qual dessas áreas está em desordem na sua vida? Quando nós falamos sobre viver olhando para Cristo, o quanto a sua esperança na volta de Cristo realmente influencia suas decisões nessa semana, no seu dia a dia. Quando você vai fazer algo, você pensa, você tem em vistas a vinda de Cristo. As suas decisões, o seu modo de viver, isso é influenciado pela segunda vinda de Cristo? Ou você está vivendo como se Cristo nunca fosse voltar? Como se Cristo de fato nunca fosse vir de novo? Saber que Cristo vai voltar tem influenciado a sua vida? Ou você nem pensa nisso? Ou isso é algo distante de você? Uma terceira verdade sobre a graça que Paulo nos mostra é a respeito da operação da graça. Depois de nos mostrar que a graça salva pecadores e transforma suas vidas, Paulo ele conclui destacando 3 verdades sobre a operação da graça. A primeira verdade sobre a operação da graça que Paulo nos mostra é o presente da graça. No verso 14 ele diz assim, ele deu, e eu aqui é o culto, né? Mas está falando de Jesus. Ele deu a si mesmo por nós. O primeiro aspecto, a primeira verdade sobre a operação da graça é o presente da graça. Paulo diz que Jesus se deu por nós. Vamos repetir isso? Isso não é banal. Isso não é qualquer coisa. Nós não estamos falando de qualquer um aqui. Nós estamos falando do Senhor. Nós tratamos como banal, ou talvez temos banalizado saber que Cristo morreu por nós. Paulo está dizendo que Ele se deu por nós. Que Jesus se entregou por nós. Que Jesus morreu na cruz por nós. Não foi a cruz que produziu a graça. Foi a graça de Deus que produziu a cruz. Jesus é o presente da graça. Ele se deu por nós. Ele se entregou por nós. Sendo Ele criador do universo, se esvaziou, entrou no tempo, encarnou-se, nasceu de uma mulher, fez morada entre homens pecadores. Sendo Jesus santo, Ele se fez pecado e maldição naquela cruz em nosso lugar. Sendo Jesus o autor da vida, Ele morreu em uma cruz. Ele se deu por nós.
E nada melhor do que relembrar isso em uma manhã de ceia. Jesus se deu por nós. Ele morreu por nós, miseráveis pecadores. Isso é graça, meus irmãos. Não banalize isso. Não trate isso como algo vão. Não trate isso como qualquer coisa. Isso não é banal. Isso não é qualquer atitude. É Jesus se esvaziando da sua glória. É Jesus diminuindo ao ponto máximo de que alguém poderia se diminuir e se humilhar. É Jesus nascendo de uma mulher, habitando entre homens pecadores. O santo, Jesus o santo, ele foi feito maldição naquela cruz por nós. Isso é um presente para nós. Isso é graça de Deus sobre as nossas vidas. Jesus se deu por nós. A entrega voluntária de Cristo por nós, como nosso fiador, o nosso representante e o nosso substituto. Isso tudo fala da sua morte vicária. Jesus morreu para nos remir dos nossos pecados. Veja bem, ele se deu a si mesmo por nós. Jesus não morreu para possibilitar a salvação de pessoas. Ele não morre para tornar a salvação uma possibilidade. Jesus morreu para salvar, meus irmãos. Foi para isso que ele morreu. Ele morreu para salvar pessoas. Ele morreu para salvar o seu povo. O presente da graça. A primeira verdade sobre a operação da graça é o presente da graça. A segunda verdade sobre a operação da graça é o propósito da graça. Ele se deu a si mesmo, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Jesus morreu com um propósito. E a graça de Deus possui pelo menos dois propósitos aqui nesse texto. O primeiro, nos remir de toda iniquidade, ou seja, de todo o poder que nos faz pecar. Jesus morreu para isso, para nos remir de toda a iniquidade. Há um segundo propósito da graça no texto, nos purificar para que sejamos um povo exclusivamente seu. Jesus morreu por isso. A graça opera dessa maneira. O propósito da graça de Deus em Cristo é nos remir, nos purificar e nos separar como um povo exclusivamente seu. Meus irmãos, o Senhor quer um povo limpo. O Senhor quer um povo santo. O Senhor quer um povo exclusivamente seu. O Senhor não quer um povo que ama Ele e ama Baal. O Senhor não quer um povo que ama Ele e ama o mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está. Você não pode ser como o povo de Israel, no monte, cocheando em dois pensamentos, com dois corações. Eu até quero Deus, mas eu também quero pecar um pouquinho. Eu até quero o Senhor, mas eu também quero dar uma pisadinha no mundo lá fora. Isso não existe, meus irmãos. Isso não existe. O propósito da graça não é fazer com que o seu coração fique dividido entre Deus e Baal. Não é fazer com que o seu coração fique dividido entre a igreja e o mundo. O propósito de Deus é que o seu coração seja completamente transformado pela graça. O propósito dele é remir o seu povo. É purificar o seu povo. É fazer do seu povo um povo exclusivamente seu. Deixa eu falar algo para você aqui nessa manhã. O povo de Deus tem um chamado. E o chamado do povo de Deus é santidade. Sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Ser santo é ser separado do mundo. É estar no mundo, mas não viver de forma mundana. É conviver com as pessoas do mundo, mas não ser amoldado pelo modo delas de viver. Jesus morreu para isso. E eu posso afirmar para você que ele não aceita um povo que foi remido, que não está sendo purificado e que não vive uma vida separada para ele. Deus tem um povo exclusivamente seu. E ele chama esse povo de povo santo. O Senhor quer um povo limpo, santo e exclusivo. Que não seja maculado
pela iniquidade, que não tem o seu coração dividido. Você não pode ter o ânimo dobre. Você não pode ter um coração dividido. Você não pode cochear em dois pensamentos. Eu faço um convite para você aqui nessa manhã. Se você está com o seu coração dividido, eu quero tomar aqui as palavras de Elias no monte e dizer: se decida hoje. A quem você deseja servir? Se você deseja servir a Deus, sirva a Deus com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu empenho. Mas se você não quer servir a Deus, então vai e siga a Baal e sirva a Baal. Não fique cocheando em dois pensamentos. Não fique vivendo a sua vida com o seu coração dividido. Pelo seu sacrifício, Jesus nos comprou, meus irmãos. E agora nós somos propriedade exclusiva dele. Nós somos as suas ovelhas. Nós somos a sua herança. Nós somos a sua habitação. Nós somos a sua igreja. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse é o propósito da graça. Uma terceira operação da graça é o resultado da graça. A graça traz um resultado. Paulo diz isso no fim do verso 14, ele diz: ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Esse é o resultado da graça, meus irmãos. A graça se manifestou de maneira salvadora. A graça nos educa, ela nos ensina. A graça opera nas nossas vidas. E quando a graça opera nas nossas vidas, ela produz frutos. Ela produz resultados. A graça traz resultados. E sabe o que Paulo diz? Que o resultado da graça é um povo dedicado à prática de boas obras. Ou seja, o povo que foi alcançado pela graça não é um povo preguiçoso. Não é um povo desanimado. Não é um povo pouco envolvido. É um povo dedicado, envolvido, empenhado, que está dentro, que está dando o coração, a alma e tudo que tem. Um povo dedicado à prática de boas obras. E olha que lindo isso. A expressão dedicado à prática de boas obras, ela traz a ideia de entusiasmo pelas boas obras. Ou seja, o povo que foi alcançado pela graça, essa graça vai produzir um resultado. O resultado é a prática de boas obras. Mas veja bem, não estamos falando de uma boa obra feita de qualquer maneira. Não estamos falando de um servir de qualquer jeito. Estamos falando de uma prática de boas obras entusiasmada, alegre, fervorosa, animada. O alvo do crente não é apenas ter capacidade de realizar boas obras. Isso é fácil. Isso o moralista faz. O legalista realiza boas obras. Não é apenas fazer por fazer. Não é apenas fazer para demonstrar que está realizando boas obras. Não. O alvo do crente é realizar as boas obras com entusiasmo. É com paixão. É com fervor, meus irmãos. É servir com fervor. É vir à igreja com fervor. É servir na igreja com fervor. É pregar o evangelho fora da igreja com fervor. É quando orar, orar com fervor. É quando ler as escrituras com fervor. A graça não nos alcança para servir a Deus de qualquer maneira. Boas obras feitas com a intenção errada não servem para nada, a não ser para a vanglória própria. Entusiasmo. O povo de Deus serve com entusiasmo. Irmãos, devemos viver intensamente por aquele que morreu vicariamente por nós. Intensamente. Você não pode ser intenso para tudo e não ser intenso para Jesus. Eu sou intenso para trabalhar. Eu sou intenso para algumas coisas. Pouco importa. A pergunta que eu faço para você é: você é intenso com Jesus? Você é intenso na prática de boas obras? Você é entusiasmado com Jesus? Você se entusiasma com a oração? Você se entusiasma com a palavra? Você se entusiasma com servir os irmãos? Você se entusiasma com pregar o evangelho? É isso que importa. Esse entusiasmo mundano não serve para nada.
Ah, eu sou entusiasmado para trabalhar, para... Dane-se isso. Isso não serve para nada. A questão é você entusiasmado com o Senhor. A paixão na sua vida, a fervor. Você vive intensamente para Jesus. Como não viver intensamente por aquele que morreu vicariamente para perdoar os nossos pecados? Meu irmão, como você aceita uma vida medíocre? Como? Nós vivemos a época da mediocridade. Todo mundo faz tudo na média. Todo mundo estabeleceu um padrão e o padrão é sempre mediano. Nós não avançamos a média. Não desejamos ir além da média. Aceitamos o comodismo, aceitamos a mediocridade. Não vivemos intensamente para Jesus. O Jesus que morreu por nós. O Jesus que foi misericordioso por nós. No centro do cristianismo, meus irmãos, está a verdade de que não somos salvos por fazer boas obras. Somos salvos para fazê-las. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Pois somos feituras do Senhor, criado para a prática das boas obras. As boas obras não salvam, eu sempre digo isso aqui. Elas evidenciam quem foi salvo e quem não foi. A árvore é conhecida pelo fruto, meu irmão. Você não pode dizer que é crente e a sua vida não se refletir nisso de maneira prática. A graça produz resultados. As obras não são o fundamento de nossa aceitação diante de Deus. Ninguém será justificado diante de Deus pelas obras. Elas não são o fundamento da nossa justificação. Elas são o fruto da nossa aceitação. Deus não nos salvou por causa das obras. Ele nos salvou para elas. Essas obras não devem ser praticadas de qualquer forma. A obra de Deus é feita com zelo. A obra de Deus é feita com fervor. A obra de Deus é feita com paixão. É dessa maneira que a obra de Deus deve ser feita. Zelo, fervor e paixão. É assim que nós servimos a Deus. É assim que pessoas alcançadas pela graça servem a Deus. Vou repetir: zelo, fervor e paixão. O zelo da casa de Deus consumia Jesus, a ponto de um dia ele virar à banca dos mercadores e botar para fora aqueles que estavam fazendo câmbio dentro do templo. Esse zelo tem nos faltado. Muitos de nós não têm mais zelo pela obra de Deus. Muitos de nós não servem mais a Deus com paixão. Muitos de nós não servem mais a Deus com fervor. Lembra-te de onde foi que você caiu, meu irmão. Lembra-te de onde você perdeu o zelo, de onde você perdeu a paixão, de onde você perdeu o fervor. Lembra-te e retorne à prática das primeiras obras. Lembra-te de onde você caiu e retorne ao primeiro amor. Essa vida morna diante de Jesus não servirá para nada, a não ser para ser vomitado da boca de Jesus no último dia. Não servirá para nada, meus irmãos. Se a sua vida está morna, se você é um cristão morno, a Bíblia diz que o morno é vomitado. Zelo, paixão e fervor. É assim que nós servimos a Deus. John Stott fala algo aqui sobre as obras que deve nos chamar a atenção. John Stott diz que boas obras não são meramente o dever do cristão. Um cristão não serve e não faz boas obras por dever. As boas obras não são meramente o dever do cristão, mas a expressão natural de uma vida transformada pela graça. É a expressão, é o resultado, é o fruto. Ser transformado pela graça implica em prática de boas obras, com zelo, com temor e compaixão. Muitos hoje têm transformado o cristianismo em mera obrigação. Talvez você está aqui assim. Talvez você veio nessa manhã obrigado. Alguém forçou você.
Alguém teve que insistir muito para que você viesse. Muitos têm transformado o cristianismo nisso. Obrigação. Eu vou ao culto hoje porque eu sou obrigado a ir, afinal de contas, é culto.